Você já parou para pensar que, neste exato momento, sob as ondas escuras e a pressão esmagadora do oceano, existem estradas secretas? Verdadeiras autoestradas escondidas, rotas que não aparecem nos mapas convencionais, mas que são percorridas todos os dias por milhares de pessoas, conectando países e até continentes inteiros. Não, isso não é o roteiro de um filme de ficção científica, nem uma lenda sobre civilizações perdidas. É uma das maiores e mais impressionantes realidades da engenharia moderna. Uma prova viva da nossa capacidade de desafiar o impossível. Estamos falando de uma rede de túneis submarinos que está, silenciosamente, reescrevendo as fronteiras do nosso mundo. E se eu te dissesse que projetos ainda mais audaciosos, capazes de ligar a Ásia à América ou a Europa à África, estão saindo da prancheta e se tornando realidade, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo, literalmente, para explorar essas mega estruturas e descobrir os segredos das estradas que o oceano esconde. Quando pensamos em atravessar um mar, a primeira imagem que vem à mente é a de um navio cortando as ondas ou um avião sobrevoando as nuvens. Mas e se fosse possível simplesmente continuar dirigindo? Ou pegar um trem que, em vez de contornar a água, mergulhasse diretamente nela, numa jornada pelo coração do leito marinho? Essa ideia, que parece desafiar a lógica, já é uma realidade consolidada há décadas. O exemplo mais famoso e um verdadeiro pioneiro dessa engenharia é o Eurotúnel. Inaugurado em 1994, essa maravilha da engenharia moderna conecta o Reino Unido à França, passando por baixo do movimentado Canal da Mancha. Mas não se engane, não é um simples buraco. O Eurotúnel é, na verdade, um complexo de 3 túneis paralelos, cada um com impressionantes 50 quilômetros de extensão. 2 deles, com 7,6 metros de diâmetro cada, são as artérias principais, por onde passam os trens de alta velocidade. Entre eles, como uma veia de segurança, corre um terceiro túnel de serviço, menor, essencial para a manutenção e, claro, para evacuações em caso de emergência. A parte que fica realmente debaixo d'água tem quase 38 quilômetros, um recorde que o mantém como o túnel submarino mais longo do mundo. Imagine a cena. Você entra com seu carro em um vagão especial do Le Shuttle, na Inglaterra, e cerca de 35 minutos depois, emerge em solo francês, sem ter visto uma única gota de água. É uma proeza que transformou a logística, o comércio e o turismo na Europa, provando que a água não é mais uma barreira intransponível, mas apenas mais um desafio a ser vencido. Mas como exatamente a humanidade consegue construir algo tão complexo no fundo do mar, enfrentando a pressão esmagadora da água, que pode chegar a várias atmosferas, e a instabilidade de um terreno que nunca foi feito para suportar estruturas? A resposta está em tecnologias de engenharia que parecem ter saído de um filme de James Bond. Existem basicamente 3 maneiras de se construir uma estrada sob as ondas. A primeira, mais adequada para águas mais rasas, é a técnica de cortar e cobrir. O processo é quase como construir uma vala subaquática. Primeiro, dragas poderosas escavam um grande fosso no fundo do rio ou do porto. Depois, seções pré-fabricadas do túnel, construídas em terra, são afundadas e posicionadas com precisão milimétrica dentro dessa vala. Por fim, tudo é coberto novamente com o material do leito marinho, restaurando o ambiente. É um método eficaz, mas limitado a profundidades onde a pressão não é tão extrema. Para os desafios mais profundos e longos, entram em cena as verdadeiras estrelas da engenharia de túneis, as TBMs, ou Tunnel Boring Machines. Pense nelas como minhocas mecânicas gigantes, monstros de aço e tecnologia. Essas máquinas colossais, que podem ter o diâmetro de um prédio de vários andares e pesar milhares de toneladas, são projetadas para perfurar a terra e a rocha sob o leito do mar com uma força implacável. Enquanto sua cabeça giratória,
cravejada de cortadores de disco, vai triturando o material à sua frente, a própria máquina vai instalando, logo atrás, os anéis de concreto pré-moldado que formam as paredes do túnel. É uma dança perfeitamente sincronizada de escavação e construção, que cria um ambiente seco e seguro para a obra avançar. Tudo isso acontecendo a dezenas de metros abaixo da superfície do oceano. Foi essa tecnologia, com suas TBMs especializadas, que tornou o Eurotúnel possível. E há ainda um terceiro método, talvez o mais engenhoso de todos: o túnel imerso. Essa técnica, que está sendo usada para construir o espetacular túnel Fehmarnbelt entre a Dinamarca e a Alemanha, é como brincar de Lego em uma escala monumental. Segmentos gigantescos do túnel, cada um com mais de 200 metros de comprimento e pesando dezenas de milhares de toneladas, são construídos em terra firme, em uma fábrica especialmente montada para o projeto. Depois de prontos, suas extremidades são seladas com anteparas de aço, e eles são rebocados, flutuando, até o local exato da construção. Lá, são afundados de forma lenta e controlada em uma trincheira previamente dragada. A mágica acontece na conexão. Ao bombear a água para fora do espaço entre dois segmentos, a pressão externa do mar os une com uma força tremenda, selando-os perfeitamente. É uma solução mais rápida e, em muitos casos, mais econômica do que a perfuração, e está abrindo portas para projetos que antes eram considerados impossíveis. E se eu te dissesse que projetos ainda mais audaciosos, capazes de ligar a Ásia à América ou a Europa à África, estão saindo da prancheta e se tornando realidade? Existem basicamente 3 maneiras de se construir uma estrada sob as ondas. Imagine a cena. Você entra com seu carro em um vagão especial do Le Shuttle, na Inglaterra, e cerca de 35 minutos depois, emerge em solo francês, sem ter visto uma única gota de água. É uma proeza que transformou a logística, o comércio e o turismo na Europa, provando que a água não é mais uma barreira intransponível, mas apenas mais um desafio a ser vencido. Estamos falando de uma rede de túneis submarinos que está, silenciosamente, reescrevendo as fronteiras do nosso mundo. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo, literalmente, para explorar essas megaestruturas e descobrir os segredos das estradas que o oceano esconde. É uma solução mais rápida e, em muitos casos, mais econômica do que a perfuração, e está abrindo portas para projetos que antes eram considerados impossíveis. E falando em impossível, o que o futuro nos reserva? Se o Eurotúnel já é impressionante, os projetos que estão na prancheta dos engenheiros são de tirar o fôlego. Um dos mais avançados, que já está em fase de planejamento detalhado, é o túnel sob o Estreito de Gibraltar. Essa obra histórica finalmente conectará a Europa à África por terra. Com 28 quilômetros de extensão e mergulhando a quase 500 metros de profundidade, este túnel ferroviário ligará a Espanha ao Marrocos, superando desafios geológicos e a força das correntes do Atlântico. O objetivo é que ele esteja pronto para a Copa do Mundo de 2030, um evento que será co-organizado pelos 2 países, junto com Portugal. Uma viagem que hoje leva horas de balsa ou avião poderá ser feita em minutos, revolucionando o comércio e a integração cultural entre os 2 continentes. Mas a ambição humana não para por aí. O projeto mais grandioso de todos, um sonho que atravessa gerações de engenheiros e visionários, é o túnel do Estreito de Bering. Imagine uma conexão terrestre direta entre a Ásia e a América. Um túnel de 85 quilômetros ligando a Sibéria, na Rússia, ao Alasca, nos Estados Unidos. Seria a peça final de uma rodovia intercontinental, uma nova rota da seda do século XXI, que permitiria viajar de carro ou trem de Nova York a Londres, passando pela Ásia. Os desafios são monumentais. A distância, as temperaturas congelantes do Ártico, o solo de permafrost que congela e descongela e, claro, a complexa geopolítica entre as 2 nações. O custo estimado ultrapassa os 100 bilhões de dólares.
No entanto, os defensores do projeto argumentam que os benefícios econômicos, a criação de um corredor global de energia e dados e a união simbólica entre os continentes fariam tudo valer a pena. Mas por que investir tanto tempo, dinheiro e esforço para cavar buracos no fundo do mar? A resposta vai muito além da simples conveniência. Do ponto de vista econômico, esses túneis são catalisadores de crescimento. O túnel Fehmarnbelt, por exemplo, reduzirá a viagem entre Alemanha e Dinamarca para apenas 10 minutos de carro, impulsionando o comércio em toda a Escandinávia e norte da Europa. Estima-se que o túnel de Gibraltar movimentará quase 13 milhões de passageiros e 13 milhões de toneladas de carga por ano, fortalecendo os laços comerciais entre Europa e África de uma forma sem precedentes. Essas megaestruturas geram milhares de empregos durante sua construção e criam novas oportunidades de negócios, turismo e desenvolvimento para as regiões que conectam, transformando áreas remotas em novos centros logísticos. Claro, nem tudo são flores. O impacto ambiental de obras dessa magnitude é uma preocupação real e séria. A dragagem do leito marinho, o barulho da construção e a operação podem destruir habitats, afetar rotas migratórias de peixes e mamíferos marinhos e alterar ecossistemas delicados. No entanto, a engenharia moderna também está buscando soluções inovadoras. Hoje, os projetos mais avançados incluem medidas compensatórias robustas, como a criação de recifes artificiais e a restauração de áreas de leitos marinhos para fomentar a biodiversidade. Além disso, a longo prazo, esses túneis podem ter um impacto ambiental positivo. Ao transferir o transporte de carga de navios poluentes e caminhões para trens elétricos que viajam por rotas mais curtas, eles ajudam a reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono, contribuindo para um futuro mais sustentável. Das profundezas do Canal da Mancha aos sonhos gelados do Estreito de Bering, as estradas secretas no fundo do mar são um testemunho da nossa incansável busca por conexão. Elas nos mostram que os maiores obstáculos da natureza podem ser superados com engenhosidade, coragem e uma visão de futuro. Essas não são apenas obras de concreto e aço, são pontes subaquáticas que unem culturas, economias e pessoas, provando que, no fim das contas, nosso planeta é muito menor e mais conectado do que imaginamos. A cada novo túnel que perfura o leito do oceano, estamos um passo mais perto de um mundo verdadeiramente globalizado, onde as fronteiras são apenas linhas em um mapa, e não barreiras reais à interação humana. E aí, curtiu essa viagem pelas estradas submarinas? Se você, assim como eu, ficou fascinado com essas maravilhas da engenharia, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas explorações. E que tal assistir ao nosso vídeo sobre as cidades perdidas no fundo do mar? Tenho certeza de que você vai adorar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!